Boa noite a todos, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Hoje, NEP Caminho da Luz, com alegria no coração, abre o estudo com a nossa querida irmã Elcimar, que ela vem nos falar sobre uma passagem muito bonita, onde Lucas trata sobre a avareza. Então, eu convido a todos vocês para elevar ainda elevar ainda mais os nossos pensamentos, as nossas vibrações e pedir a Deus por nossos irmãos que não puderam estar aqui presentes, a todos os nossos amigos, irmãos, a nossa saúde. Pedimos aos bons espíritos que nos acompanham, aos nossos mentores, aos mentores do grupo, que possam intuir a nossa querida Ilcimar para que ela conduza o estudo da melhor maneira possível e que a gente possa compreender ainda mais as suas palavras. Pedimos ainda a todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, que estão em zonas de conflito, aos gestores, para que eles possam deixar a avareza, o egoísmo, as disputas e que possamos cada vez mais nos olhar como irmãos, encontrar a fraternidade em todos os cantos. Pedimos que envie luz em todos os cantos que estão faltando, que estão a todos os irmãos que estão em necessidade, que estão passando por dificuldades, que estão em lutas. E assim pedimos a permissão para iniciar esse estudo bendito. Ilcimar, minha querida, com você. Obrigada, Silvinha. Obrigada a todos, né, que estão aqui. É sempre muito bom, né, gente? É o filho pródigo, né? Retornar à casa do pai. Esse NEP foi onde eu conheci o NEP, foi no Caminho da Luz, né? E, e assim agradeço a Deus todo dia a oportunidade, porque eu falo, né, a vida da gente antes do NEP é uma e depois do NEP é outra. Como que é bom, né, refletir com os amigos, com os corações que pensam da mesma forma e entender essas palavras de Jesus, né? Então, que às vezes para nós são tão difíceis e ele falava com tanta simplicidade, mas que a compreensão para nós ainda é complicada. Então, nós estamos aí, né, correndo atrás do prejuízo e tentando, de certa forma, compreender essas palavras de luz, né, de ensinamento que possam essas palavras também estar no nosso coração, porque a maior riqueza do ensinamento de Jesus é a prática dele. Então, é nesse sentido que a gente fica aqui refletindo e conversando com vocês, né? E para tanto, então, nós vamos começar. Hoje a reflexão é sobre a parábola do rico insensato. Ela está no livro de Lucas, no capítulo 12, 13 e 31. E eu vou ler o texto aqui, para quem não teve a oportunidade de ler ainda, mas eu gostaria muito que vocês tenham algumas perguntinhas durante o texto, e eu gostaria que vocês ficassem à vontade para responder, para dar opinião, para falar sobre, tá? Para a gente fazer um NEP mesmo e tirando as dúvidas, né? Então, começa assim: disse-lhe alguém da turba, mestre, dize ao meu irmão para dividir a herança comigo. Ele, porém, lhe disse: homem, quem me constitui juiz ou partidor sobre vós? E disse-lhes: olhai, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens.
e contou para eles uma parábola, dizendo: a região de certo homem rico produziu abundantemente. E arrazoava em si mesmo, dizendo: que farei? Porque não tenho onde recolher os meus frutos. Disse-lhe: farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores e recolherei ali todo o trigo e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens muitos bens armazenados para muitos anos. Repousa, come, bebe, deleita-te. Mas disse-lhe Deus: insensato, nesta noite requisitam a tua alma de ti. E o que preparaste, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Então, vocês vejam que a própria parábola é cheia de perguntas, né? Jesus pergunta e Deus depois pergunta para esse homem e o homem também pergunta. Então, assim, toda cheia de interrogação. E nós vamos achar alguma dessas respostas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Vocês tenham a noção de que a riqueza o ter o dinheiro e o que fazer com ele é assunto tão importante que Kardec ofereceu um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo para esse assunto. E nesse capítulo, ele cita 5 parábolas sobre a riqueza. E no Evangelho de Jesus ainda tem mais, sem ser essas 5. Então, para a gente ver que ainda é um problema sério para a humanidade, né? Sobre a questão da fortuna. No Livro dos Espíritos também tem inúmeras perguntas sobre o assunto. E nós vamos citar algumas aqui. E nós vamos ver também um texto muito interessante do Humberto de Campos, psicografado pelo Chico, no livro Contos e Pontos, tá? E vamos ver uns outros autores também. O Chico, num texto que chama A Única Riqueza, e Honório de Abreu, através do Wagner, também num texto do Luz Imperecível, que é muito interessante, a chamada, né, que Honório faz para nós aí, esse Honório que nos deixou como legado o NEP, né? Eu falo que ele é o vovô do NEP, porque ele que é o autor do Mildinho. E daí nasceu, então, o nosso querido e amado NEP, né? Então, olha, vamos lembrar aqui alguns pontos. É, no meu livro, na minha Bíblia, que é a tradução do Haroldo, é a parábola do rico insensato. Mas eu tenho outras Bíblias aqui que tem a parábola do nécio, a parábola do tolo ou sobre a cobiça. Então, cada um que tiver com sua Bíblia, pode ser que o título esteja diferente por causa da tradução. Quem participa dessa parábola? A turba, que já começa falando que o homem que questionou Jesus estava no meio da turba, um homem que reclama sobre a sua herança, o personagem rico. E por quê? Por que que Jesus entra nesse assunto? Então, Jesus usa uma história para repreender a ganância daquele rico insensato, né? E responder também à disputa familiar que esse homem aí começa pedindo a Jesus um julgamento. Então, na verdade, a parábola divide em 2 partes. A primeira inicia-se com a reclamação de um homem pedindo a Jesus que mandasse que o irmão dele dividisse a herança com ele. Assunto tão normal, né, gente? Até hoje acontece isso, será? Né? As brigas de família, as brigas por herança, inimizade na família, às vezes até desencarne desnecessário, tudo por causa da herança, né, deixada. E Jesus dá uma resposta muito simples para ele: olha, eu não sou juiz. Eu não vim aqui para julgar a briga familiar, para intervir no direito civil, no direito criminal, né? Jesus não é e nunca foi juiz. Ele nunca julgou nenhuma atitude de ninguém que estava com ele durante a caminhada, ou que não esteve, ou que prejudicou Jesus, ou que julgou Jesus. E não tem nenhum julgamento de Jesus no Evangelho, perante a atitude de uma pessoa, né? Na verdade, Jesus vem nos trazer palavras que nos falam a nossa alma. Toda palavra que Jesus fala, ele fala para o nosso espírito imortal.
né? Ele fala palavras que tocam o nosso coração e que, quando tocado esse coração, o nosso sentimento irá mudar e mudar para melhor. Porque quando a gente vê, ouve e sente Jesus, a nossa vida muda e muda extraordinariamente, né? Então, Jesus já responde para ele: não sou juiz do mundo, não sou. Eu vim aqui para fortalecer corações, né? Para despertar sentimentos. E as palavras de Jesus, então, se tornam o acicate de Deus. E o que é um acicate de Deus? Alguém falou sobre isso, eu não sei quem, não lembro quem foi. Que o acicate é a espora que o cavaleiro toca no cavalo, quando ele quer que o cavalo ande. Aí é explicado o seguinte, que às vezes nós precisamos de umas cutucadas dessas, e às vezes essas cutucadas vêm pela dor. E essa dor nos faz despertar para algo melhor, a enxergar alguma situação que nós não estamos conseguindo ainda dominar dentro de nós, alguma paixão, algum sentimento inferior. Então, nós precisamos de vez em quando de um acicate para que nós possamos transformar em pessoas melhores. E muitas das vezes as palavras de Jesus são duras, por isso mesmo, para ver se a gente acorda em tempo ainda, enquanto estamos na caminhada, né? Aí eu fico pensando, será que na hora que Jesus deu essa resposta para o jovem, ele entendeu? Nós podemos pensar também, mas é uma parábola. Mas também pode ter acontecido daquele jovem ter feito realmente essa pergunta antes de Jesus contar a parábola do rico insensato. E a forma de Jesus responder aquele jovem foi através da parábola. Então, olha, será que aquele jovem compreendeu as palavras de Jesus? E nós? Será que hoje nós estamos compreendendo o que Jesus quer falar ao nosso coração? Alguém quer fazer quer dar quer responder ou quer falar alguma opinião sobre isso? Lucimar, Oi. só relembrando que o jovem pede para Jesus é endossado culturalmente, porque era muito comum os rabis da época, os mestres, Hum, principalmente os doutores da lei, influenciarem as decisões familiares por conta do status de ser doutor da lei. Então sim, Jesus está abdicando dessa. Não, não sou eu que tenho que decidir isso. Né? Que é, inclusive, uma prática que eles tinham na época que era condenada na lei mosaica, né? Que eles não se meterem nessas questões familiares. E outra coisa, né? Você falou que as palavras de Jesus às vezes são duras, mas elas são tão duras quanto o solo que recebe a semente, né? Se o solo é duro, a exato. enxadada tem que ser dura também, né? Isso. Isso mesmo, João. Muito obrigado por esse esclarecimento aí. Quando fala em doutor da lei, a gente lembra de Paulo, né? De Saulo. Como que ele julgou, né? Tão friamente, né? Na época, os cristãos. E ele tinha essa patente, né? Para ser juiz. Realmente não era o que Jesus é, iria fazer. Mas poucos entenderam isso e às vezes poucos entendem até hoje, né? E nós estamos aqui hoje tentando compreender essas palavras. Com certeza aquele jovem também deve ter ficado na dúvida, né? E lembrando que, falando de herança, lembrando que nós somos os irmãos mais novos do Cristo. Então, qual a herança que ele nos deixou? Né? Nós temos que começar a refletir sobre isso essa noite. Qual a herança que Jesus nos deixou, sendo nosso irmão mais velho? O que realmente que ele queria que nós recebêssemos dele, né? É também uma outra reflexão, para que a gente possa ir entrando no assunto. Então, depois que Jesus faz essa reflexão com esse jovem, né? Ele começa então a explicar à turba que sobre um agricultor. E esse agricultor era avarento, como a Silvinha falou no princípio, na oração dela, que ela lembrou muito bem. Hoje nós estamos vivendo guerras por causa exatamente da avareza de muitas pessoas. Se pensar se nós temos uma, um motivo para a guerra, um motivo real não tem. Aliás, numa guerra não tem motivo que justifica, né? Mas a maioria das vezes é sim sobre a ganância e a avareza daqueles que administradores que tomam essa decisão.
Então, ela lembrou muito bem. Então, esse agricultor que Jesus cita aqui também, ele era um avarento, ele era cheio de cobiça, ele era sovina, e ele teve uma colheita farta. Ele teve uma colheita farta. E ele estava, então, naquele momento, extremamente preocupado como que ele ia guardar aquela colheita, porque o celeiro que ele tinha era pequeno, para o tanto que ele iria colher. Né? E a narrativa fala, então, ele pergunta assim: que farei, porque não tenho onde recolher meus frutos? E ainda ele fala, aí ele mesmo responde a pergunta dele: eu vou derrubar o celeiro que eu tenho, vou fazer um maior, e ali eu vou recolher o trigo e os meus bens. Então ele não guardou no celeiro só a colheita, né? Só os grãos, também os seus bens, aquilo que ele achava mais importante. E ele, então, ele continua a resposta. E eu vou falar ao meu espírito, à minha alma. Agora que você tem muitos bens armazenados, repousa, come, bebe e deleita-te. Então, na cabeça dele, ele poderia ficar tranquilo agora para o resto da vida, porque ele tinha bens armazenados para viver aquela vida e talvez mais uma e outras. Né? Aí nós ficamos pensando, até onde vai os pensamentos, né, de uma pessoa que tem tanta fartura? Aí o Kardec, lá na pergunta 922, ele fala o seguinte: olha, a felicidade é relativa à posição de cada um. Então, a felicidade de um pode não ser a felicidade do outro, ou pode ser a infelicidade do outro. Às vezes o que me faz feliz, para o João, aquilo não faz diferença nenhuma, ou até às vezes o faz infeliz. Para a Silvinha, também. A felicidade que ela encontra em algumas coisas, talvez para mim não tem valor nenhum. Aí o Kardec afirma isso. Aí ele pergunta: então, existe uma medida comum a todos os homens? Alguma coisa que vá trazer uma felicidade para toda a humanidade? E os espíritos respondem numa resposta muito simples. Para a vida material, a felicidade do homem é a posse do necessário. Então, olha, a posse do necessário. Para que o homem seja feliz, hoje o que nós precisamos é de ter o necessário. Era para ser assim. O necessário deveria ser suficiente para cada um de nós. E para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, a felicidade para o homem na vida material é a posse do necessário. E para a vida moral e espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, quando dá essa resposta, parece que é muito simples ser feliz, né? E nós estamos longe, longe de encontrar felicidade relativa, né? Porque absoluta é só Deus. Então, assim, e lendo essa pergunta, não parece ser tão difícil, né? Meu Deus, eu vou viver então com o que eu tenho, com o que eu trabalhei, com o que eu ganhei com o meu trabalho. Se eu tenho uma riqueza, eu vou cuidar dessa riqueza com honestidade, com caridade, com amor e pronto. Porque no final eu vou ter a consciência tranquila. E que o futuro, que é a vida espiritual, eu também vou estar bem do lado de lá, sem estar agarrada a nada que ficou por aqui. Né? Então eu fiquei pensando, gente, mas ser rico então é condenável? É terrível? Né? Todo rico então é uma pessoa ruim? É uma pessoa que não ajuda o outro? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Kardec responde. Não, o próprio Kardec não, o Kardec também faz essa pergunta. Aí eles respondem: se a riqueza somente males houvesse de produzir, a terra não a teria posto, Deus não a teria posto na terra. Porque tudo que nós temos vem de Deus. Então, ser rico não é um erro. Ter fartura não é um erro, porque ela foi dada por Deus. É uma lei divina. Oi, oi, Silvinha, pode falar, por favor. Elcimar, minha querida, Hum, é, é uma questão, né, de como ser muito rico ou como ser muito pobre, né? sim, É bem isso, né? O problema não está em como que a gente vai colher, mas na interpretação que a gente faz disso, né? Porque não pode ser normal, né?
Então, a reação do homem rico, ela parece ser natural. Ele trabalha, ele prospera, ele organiza, ele planeja e é quando a gente percebe, traz esse ponto com naturalidade, né? Isso que eu acho que é a grande questão, né? Como é ser pobre, como é ser rico, né? Isso. Do jeito que ele fala, é natural, sim, e parece que a fartura dele é muito honesta. Foi fruto do trabalho dele. O que não é natural é essa satisfação ficar acima do sentimento, né? E paralisar, como paralisou o coração desse homem, esse homem rico e insensato. Né? O que ele usou de tudo que ele tinha para ter uma atitude egoísta. Nem um minuto ele pensou, o que sobrou eu posso dividir. Né, gente, eu tô falando que sobrou, mas é até ruim falar assim. Mas assim, eu recebi tanto, por que que eu não posso também dar? Ele não poderia ter pensado assim, né? E é isso que o Evangelho vem nos alertar, né? E nós não podemos esquecer que tudo realmente vem de Deus. Na hora, esse homem só pensou em construir mais celeiros para guardar, guardar e guardar. Fala, João. Gente, a gente também não pode esquecer o seguinte: na cultura judaica, sobretudo na cultura da época, receber uma benécia dessa de Deus e uma colheita, ela é primordialmente uma ação de Deus, era tido como Deus está sorrindo para você, Deus está te premiando. E o que Jesus vem falar é o seguinte: não é um prêmio, né? É uma responsabilidade a mais, porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Então é importante entender o contexto em que esse agricultor recebe essa benécia. E é muito comum e a gente tem que aceitar isso muito bem. Ele viu o seguinte: ah, Deus me presenteou com tanto, é sinal que eu sou agradado a Deus e Deus está agradado comigo, e aí eu não preciso fazer mais nada. E o que Jesus vem falar é o seguinte: você agora tem algo que fazer. Agora começou a sua responsabilidade. Porque eu estou te dando a mais justamente para que, como fala a questão do livro dos Espíritos 807, se eu não me engano, é obrigação do mais forte cuidar do mais fraco. Né? A grande mudança, a metanoia que Jesus vem promover é essa. Não é porque Deus sorriu para você e te deu uma benécia que agora você está desobrigado. Muito pelo contrário. Agora você está mais obrigado do que nunca. Exatamente. E a fartura para o judeu não é só na mesa, né, João? Por exemplo, um judeu que tinha muitos filhos, também ele se sentia agraciado por Deus, né? Tudo que vinha farto, só não entendeu que essa fartura ele poderia fazer muito, muito bem, né? E lembrando que tudo que nós temos é empréstimo de Deus, né? Inclusive, lá no capítulo 16 complementa. Até o nosso corpo é empréstimo de Deus, porque nós não sabemos o que acontece daqui a 5 minutos. Mas nós ainda vivemos preocupados, inquietos, ansiosos com o que vai acontecer amanhã. E não era para ser assim, né? Nós deveríamos viver o hoje com fé no futuro. O que faltou a esse homem, o que falta muito em nós, em muitas vezes, em muitas situações da nossa vida. E então, Que é o responde, coração maior, né, Elcimar? Porque ele queria um celeiro maior, mas ele queria algo externo maior, sendo é, que o interno dele estava pequeno, né? Ele precisava aumentar o interno, o coração. é o sentimento, né? O sentimento que faltou nele. É, e aí Jesus fala assim, ó, e disse-lhe Deus, insensato, nesta noite requisitam tua alma. E o que preparastes e para quem o que preparaste para quem será? De quem será essa herança? Né? Que herança você está deixando? A melhor pergunta aqui seria essa: qual herança você está deixando para o seu descendente? Será que o celeiro cheio é o mais importante? Né? Aí eu revendo lá o Antigo Testamento, lá no Salmo 49, fala assim: olha, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Então, nem os títulos que nós temos aqui, né? Nem a nossa fama,
O que nos acompanhará é o que nós fizemos de bom ou não. Isso o espírito imortal vai levar. O que nós aprendemos ou não. Né? Então, eu fui olhar lá no dicionário o que é insensato, porque essa palavra ela é muito forte nesse versículo. Né? Então, Deus disse insensato. Né? Tipo assim, só com essa palavra ele já estaria descrevendo aquele homem integralmente. Aí, no dicionário, insensato significa aquele que perdeu o juízo, aquele que é contrário ao bom senso, aquele que não tem, aquele que é insano, doido, delirante. Mas no contexto bíblico, ela tem um significado muito maior do que isso. Né? Quando fala aquele homem insensato, não é alguém que tem uma limitação intelectual ou que tem algum problema mental, né? Mas aquele que rejeita a sabedoria divina. Isso que o João falou lá no princípio, o judeu sabia disso. Que quando ele tem fartura, ele está agraciado por Deus, mas não como privilégio, porque ele tem uma responsabilidade sobre isso e nós vamos aprofundar nisso daqui a pouco. Então, olha, o insensato é aquele, então, que ele vive de forma moralmente imprudente, porque ele conhece o que é que ele tem que fazer, mas ele não faz. Né? Então, ele é caracterizado pelo orgulho, pela raiva, pela teimosia, né? Por construir em alicerces frágeis, né? A casa lá construída na areia, e resultando nisso, então, não é uma ruína espiritual, porque nós temos chance de nos recuperar, mas um não aproveitamento da chance que ele tinha de ser um espírito melhor. Então, ele negligencia, né, essas responsabilidades do espírito que é imortal. Aí, voltando para nós, eu fico pensando quantas vezes nós preocupamos em trabalhar demais, sempre pensando nos nossos filhos. Não, eu preciso fazer o que é melhor para os nossos filhos. Eu preciso deixar isso para os meus filhos, para que a vida dele seja mais fácil que a minha. Não é? E tal, qual é a herança que nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para aqueles que convivem conosco? Será que eu estou me preocupando só em deixar o bem material? Essa também é mais uma reflexão. E eu lembro de uma conversa do João Marcos comigo, falando exatamente isso, que hoje nós pais erramos muito em pensar que nós temos que deixar fazer a vida do nosso filho melhor do que a vida que nós tivemos. E é aí que nós erramos, porque nós deixamos nosso filho sem limite. Nós tiramos a oportunidade dele correr atrás do que é devido para ele, como nós corremos. Mas não, a gente quer passar a mão, quer fazer a vida dele fácil, quer fazer a vida dele tranquila, e nós acabamos então por negligenciar aí o projeto reencarnatório dos nossos filhos, porque às vezes é ele que tinha que cavar com as próprias mãos a sua, a sua, as suas conquistas, que seja material ou espiritual, que nós deveríamos então só estar guiando essa criança. E às vezes a gente morre de trabalhar para deixar uma vida melhor para o filho. Aí quando chega na mão do filho, ele não sabe aproveitar aquilo. Então, assim, é para a gente pensar. Eu coloquei isso como mãe que eu sou e como também eu já pensei assim com os meus filhos. Né? Talvez se eu tivesse estudado a parábola do rico e sensato, eu teria errado menos. Mas é assim mesmo. Então a gente está aprendendo aqui, né? Aprendendo a lição. Aí lá no Salmo 49, o salmista fala assim: olha, vê que os sábios morrem, igualmente como os loucos e os tolos, e todos eles deixam seus bens. Então, olha, que herança nós estamos deixando? A herança do sábio, que aqui dá a entender que é uma herança de valores, de virtudes, de bons hábitos, ou aqui os loucos, ou denominado tolos aqui, que são ainda aquelas pessoas que estão ainda navegando naquele pensamento ainda de, talvez, pensamentos bem tendo como base as paixões e os pensamentos inferiores, né? Que não tem nenhum aproveitamento para o espírito imortal. Né? Então, o que que nós estamos deixando de herança? O que o sábio oferece ou o que o homem tolo oferece? Então, é também
Outra reflexão pesada, pesada. Porque quando a gente começa a olhar para a nossa vida, a gente fica pensando, e aí, né? O que que eu fiz? E o que que eu tenho feito agora, que eu já tenho um pouquinho de conhecimento, agora que eu estou tentando penetrar nos ensinamentos de Jesus? Será que eu tenho mudado? Né? Nós falamos lá atrás que a maior herança que Jesus nos deixou é a herança espiritual. É exatamente praticar o que ele nos ensinou. Então a ideia é essa, a gente está aqui por isso que a gente fica aí, correndo atrás do evangelho, estudando e tentando achar condições que a gente possa encaixar nesse ensinamento e que nós possamos fazer algo. E nós sempre podemos fazer algo. Aí o Lacordaire ele fala o seguinte sobre isso, olha. Ah, não, aí vem, né? É, Deus ainda respondendo para ele: assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Porque quando ele vê aquele homem preocupado demais e ansioso, na verdade, Deus fala com ele: que bobagem que você está fazendo. Para que essa preocupação, meu filho? Seu celeiro está cheio, mas hoje mesmo você retorna à pátria espiritual. Então, de que vale isso? Para quem você vai deixar isso? Né? E ele complementa aqui a palavra: aquele que entesoura para si mesmo não está enriquecendo para Deus. E Lacordaire fala, olha, que o amor aos bem terrestres é um dos problemas que mais nos atrasam aqui no planeta Terra. Então, vocês imaginam a importância desse assunto para nós aprendermos e a tratar esse assunto de forma correta, né? É um dos problemas que mais atrasa a nossa evolução espiritual. E o que que atrasa? O apego a esse dinheiro. Porque se apega ao bem material e deixa o amor, deixa a afetividade, deixa o carinho. As pessoas ficam em segundo plano. Ah, é proibido ter bem material? Não, mas nós não podemos colocar os bens acima das pessoas ou dos sentimentos das pessoas. Esse é o conselho. Esse é o conselho. E uma pergunta: quando nós temos os cofres cheios, somos felizes? Então a fortuna traz felicidade? Aí eu me lembrei de uma entrevista da Xuxa, quando ela foi considerada, acho que a primeira mulher mais rica do Brasil. Aí ela falou com o repórter, abriu o coração, que realmente ela tinha muita, a fortuna dela era muito grande, mas que ela ainda não tinha encontrado a felicidade. Exatamente porque a felicidade não está no bem material, né? A felicidade não está no que nós temos de bens materiais, mas no que nós somos e o que nós temos de amor e de afetividade e de carinho e de respeitabilidade e de caridade entre nós, conosco mesmo e com as pessoas. Aí vem a pergunta, eu estou falando tanto da riqueza, nós vamos chegar ainda no ponto de que ser rico então é errado? Será que ser rico é uma tragédia? É um passo atrás na reencarnação? Não, de jeito nenhum, não é errado. Né? Aquela pessoa que é rica pelo seu trabalho justo, ou por uma herança justa, ou por algo que ele tem, sem denegrir a imagem de ninguém, sem pisar em ninguém, ele deve experimentar essa satisfação e viver com dignidade. Deus aprova isso. Deus não condena quem tem dinheiro, não, né? O que condena é o que nós fazemos com ele, né? Ele diz então assim, olha, esse homem que pensa nessa riqueza, é, tentando ajudar algumas pessoas, tentando fazer algum bem, tentando, de certa forma, abrir caminhos, esse homem pode dizer que ele está com a alma, com a consciência tranquila. E não é isso que lá na pergunta 922 falou? O ensinamento para o lado moral, o que nós temos que ter é consciência e fé no futuro, consciência limpa, né? Consciência tranquila. Ele pode, ele pode ficar em paz. Fala, Leda. Oi? Leda, quer falar alguma coisa? Pode falar.
Eu achei que você abriu aí, você queria falar. Tá fechado seu microfone. Você tá muda. Então tá. Mas se quiser, pode ficar à vontade. Então tá. Continuando, né? O espírito protetor também fala, olha, que o homem não possui nada que é dele. Tudo que nós temos aqui, nós somos usufrutuários, inclusive o nosso corpo, né? Nós desencarnamos, né? O corpo nós levamos. Então, olha, tudo provém de Deus e volta para Deus. Então, quando nós temos ainda a condição de viver bem aqui e não fazemos isso de forma correta, ainda é mais um problema para nós. Aí tem uma frase linda que eu adoro: no plano espiritual, tudo se paga com as qualidades do coração. Então, no plano espiritual, quando nós chegarmos lá, tudo que a gente for fazer, nós temos que fazer com as qualidades do coração, porque nós não levamos nada, o que nós levamos é só isso, aquilo que nós apreendemos aqui de valores eternos. E é isso que computará os nossos bens quando nós partirmos daqui, né, e voltarmos à vida real. Gente, eu queria lembrar aqui, muito interessante, o texto do Humberto de Campos, que está lá no livro Contos e Pontos, é o capítulo 28. E muito interessante, porque eu fazendo a pesquisa, lá Humberto de Campos conta que num estudo com um mediador chamado Pedro Richard, olha quem é esse Pedro Richard. Ele é um velhinho, ele descreve assim, um velhinho, um espírito de alta hierarquia, que ele era amigo de Ismael e de Jesus. E que ele estava ali com uma turma de pessoas ensinando o sentido oculto das palavras do Cristo. Aí eu pensei assim, ele não estava fazendo um nep? Olha que bacana. Ele estava ali destrinchando as palavras de Jesus para aquelas pessoas que estavam chegando no plano espiritual. Então, vocês vejam a nossa responsabilidade de estudar aqui o Evangelho, porque ele não vai parar aqui. Nós vamos chegar lá no plano espiritual, vamos encontrar esses espíritos maravilhosos aí, ó, dando uma aula de NEP para nós, falando, destrinchando, tirando o sentido oculto do que Jesus queria falar, tirando o espírito da letra. Olha que bacana, né? Aí nós vamos poder chegar lá e falar assim: não, mas lá na Terra eu estudava sobre isso também, a gente fazia um NEP. Vai ser muito gratificante, né? Então, nesse texto do Humberto, ele conta o seguinte: que eles estudavam sobre essa parábola do rico insensato. E quem estava na sala? Pessoas comuns, como nós. Tinha um conhecedor da Bíblia, que parece ser alguém ligado à igreja evangélica, um pastor, alguma coisa assim. E tinha também um homem que era materialista entre o grupo. Eu peguei esses três para a gente estar conversando sobre a parábola. Que perguntas que esses homens fazem e que resposta que o Pedro Richard dá para eles, né? Então, um dos participantes conversando com o outro, tirando uma dúvida, ele fala assim: olha, mas existem realmente grandes homens que são muito ricos no mundo, né, no planeta Terra, mas que são todos são totalmente infelizes. Aí ele quis dizer que todo rico é infeliz. Por quê? Aí ele fala, eles são infelizes porque eles dilapidam os bens coletivos, porque eles poderiam estar trabalhando em prol da comunidade em que eles moram, da cidade, do país, mas eles não fazem nada. Aí esse homem fala que, como eles não fazem nada, ele está retirando a oportunidade da coletividade ter uma oportunidade. Aí o outro que estava conversando com ele fala com ele assim: não, mas eu discordo de você. Muitos ricos que têm grandes fortunas fazem muita coisa em prol da humanidade. Aí ele cita um Rockefeller da vida, né, que fez muita coisa pela humanidade, o Henry Ford, aí ele vai falando dessas pessoas e o que eles fizeram pela humanidade. Aí ele fala, então assim, esse colega faz a seguinte pergunta para ele: então todo rico não é amado por Deus? Né? Ser rico, então, é pecado?
É uma coisa ruim? É uma coisa errada? Não merece o respeito da humanidade, das pessoas, das multidões? Aí, nesse momento, o Pedro Richard, então, entra na conversa e explica para eles assim: olha, antes de tudo, só Deus pode julgar suas criaturas. Lembra da resposta de Jesus lá em cima? Eu não sou juiz de causa nenhuma, nem de atitude das pessoas, porque só Deus pode julgar a sua criatura. Né? E o Pedro Richard continua, que ele considera o nosso planeta um planeta, uma escola de dor. Então, que na carne ele não conhecia nenhum espírito que não estivesse cheio de débitos. E de débitos pesados, não era qualquer débitozinho, não. Todos que vêm aqui no país, ó, todos que vêm aqui no planeta Terra, a gente vem como devedores, como ainda doentes que ainda precisamos da nossa cura. Né? Por isso que Jesus veio para os doentes e não para os sãos, né? Que somos todos nós. Aí o Pedro Richard fala isso, que ele na carne ele não conhecia nenhum espírito que não fosse muito devedor, né? E com muita obrigação perante Deus. Aí ele continua: quem será então o dono da riqueza ou do próprio universo? Onde estão? Aí ele faz uma comparação. Onde estão os bancos infalíveis? Aí ele fala: olha, um vento derruba qualquer banco. Aí a gente vai pensando, né? Uma quedinha na bolsa de valores derruba praticamente um mundo inteiro de rendas. Então, aonde que está o dono dessa fortuna? Se uma queda lá de alguns números, né, que eu não entendo muito não, mas sei isso, que uma queda lá de alguns números na bolsa de valores derruba empresas que são consideradas riquíssimas, derrubam bancos, derrubam pessoas que aplicam na bolsa, porque tudo, nos lembrando que tudo está nas mãos de Deus. Aí ele fala: basta um sopro leve das marés para que tudo caia e tudo se transforme. Aí ele tem uma resposta muito bonita, que ele fala assim: olha, eu tenho para mim que quem tem muito dinheiro, para resgatar essa dívida, Deus lhe dá uma oportunidade. Exige dele virtude e bondade. Então, para quem tem muito dinheiro, ele tem que ser virtuoso e bondoso. E para quem não tem, que também é outra provação, aquele que ainda é pobre no sentido ainda de passar alguma dificuldade, exige desse espírito paciência e amor ao trabalho, porque ele vai ter que trabalhar muito para sobreviver e vai ter que ser paciente para enfrentar a sua prova. Então, o que que ele quer dizer? Os dois estão no mesmo patamar de provação. Aí, nesse momento, um socialista empolga lá e pergunta o seguinte: ele fala o seguinte com o Pedro Richard: eu sempre encontrei no dinheiro, no capital, na fortuna, um fantasma que causa infelicidade humana. Aí lembra daquela pergunta, né? Ser rico, então, é condenado por Deus? E aquele bondoso velhinho com aquele olhar sereno fala com ele assim: quem te afirmou que ser rico é um erro? Aí ele vai respondendo para ele: olha, nós podemos falar que raríssimos homens na Terra que são ricos conseguem trabalhar sem um aguilhão, sem um sofrimento, sem um acicate de Deus. Então, olha, para muitos, esses ricos, o acicate dele é exatamente o dinheiro. A prova dele é exatamente ter o dinheiro, não, muito dinheiro. E ele vai sofrer até que ele aprenda o prazer de servir. Então, quem vem rico, quem vem nessa fortuna, ele precisa aprender o prazer de servir para tirar esse aguilhão, para tirar esse incômodo da vida dele. E outra coisa, complementando lá no Livro dos Espíritos, na questão 814, os Espíritos respondem assim: olha, ser pobre ou ser rico foi uma escolha do Espírito. E frequentemente todos dois sucumbem nessa escolha.
Aí você escolhe ser rico, vem aqui e não dá conta de ter dinheiro e fazer o bem. Você escolhe ser pobre e não dá conta de aguentar a provação e reclama e chora e fala que Deus esqueceu dele. Então vejam bem, qualquer das duas estão no mesmo nível de provação, porque uma requer bondade e prazer em servir, a outra requer paciência e amar o trabalho, porque não é só trabalhar, você tem que amar o trabalho esforçado que você faz todo dia para tirar o seu alimento. Então, olha, para quem tem muito dinheiro, ele continua, é preocupação bendita da responsabilidade. Então, quem vem rico tem que ter a responsabilidade de aprender a servir. E para quem não tem, é recurso do sofrimento purificador. Então, olha, tudo tem um sentido. Nós não estamos aqui para passear ou para aproveitar só a vida. Nós podemos aproveitar, mas nós temos que arcar com as nossas responsabilidades. Então, se eu tenho muito dinheiro ou se eu não tenho, a responsabilidade continua a mesma. Também é uma reflexão pesada, né? Sobre a nossa vida aí. O que eu tenho feito com as responsabilidades que eu assumi no plano reencarnatório? Se eu vim rica, ou se eu vim pobre, ou se eu vim mediana, o que eu tenho feito para agregar o meu espírito imortal? O que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? O que eu posso fazer pelo outro? O que eu posso fazer com o que eu recebi de Deus? Eu posso dividir? Eu posso melhorar a vida do outro? Eu posso ser menos egoísta? Né? A maior pergunta é o que eu tenho feito até agora? Então, olha, nós ainda, ele fala lá que ele podia comer, beber, dormir e deleitar-se, porque ele já tinha bens materiais. E realmente, nós ainda precisamos comer, dormir, beber e também nos divertir, relaxar em algum sentido, porque nós ainda precisamos disso. O nosso corpo ainda necessita dessa matéria, né? Que é o alimento, a bebida, é o descanso, o relaxamento para que nós possamos ter um corpo saudável. Mas na pergunta 930, os nossos benfeitores falam assim: olha, nenhuma sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém pode morrer de fome. Então, olha, numa sociedade segundo a lei do Cristo, ninguém pode morrer de fome. Quantos famintos nós temos no mundo aí? Todo dia que a gente abre lá a nossa rede social, tem uma campanha. No Brasil, fora do Brasil, na nossa cidade, no nosso bairro. Quantas pessoas ainda passam fome? Então, nós estamos longe de ser uma sociedade organizada pela lei do Cristo. Nós temos muitos famintos ainda no nosso país e fora dele. Então, olha, os espíritos já vêm nos alertando, né? E somente como que essa família chamada humanidade vai ter o que alimentar? Quando nós entendemos que todos somos irmãos, verdadeiramente irmãos. Aí a parte material não vai ser mais um problema, não vai causar inquietude como causou no homem insensato. Não vai causar preocupação e não vai causar ansiedade. Porque os valores que nós devemos levar para essa sociedade são outros. É partilha, é amor, é caridade, é irmandade. Então, quando isso acontecer, ninguém mais vai passar fome. E todo aquele que tem muito vai dividir, que é aquilo que o João falou lá atrás, que o judeu sabia dessa lei. Quando ele tem muito, ele precisa ofertar àqueles que não têm. E talvez o judeu que estava lá naquela época, esse homem insensato, somos nós mesmos. Talvez nós estávamos lá ouvindo isso. E estamos agora tentando, como Pedro Richard, como Humberto de Campos fala ali, que o Pedro Richard faz, tirar esse sentido oculto da palavra e aprender lição com isso. E continuando na aula de Népla no plano espiritual, aí vem o conhecedor da Bíblia. Ele fala assim com Pedro Richard. Então, por que motivo
o espírito de Abraão, junto a Lázaro, redimido, não atendeu às súplicas do rico desnaturado. Não era ele também um filho de Deus? Ou seja, se ser rico não é pecado, não está errado, por que que lá na parábola do rico e Lázaro, eu vou só dar uma relembradinha nela aqui para vocês. A parábola do rico e Lázaro é o seguinte: o rico era muito rico e o Lázaro era um homem cheio de chagas que ficava no seu portão pedindo esmola, né? E esse rico, ele era um homem muito insensível. Ele vivia no luxo enquanto ele ignorava a mendicância do Lázaro, o sofrimento dele, a dor com a doença e a falta de alimento e de tudo, né? De roupa e de tudo que ele não tinha como pessoa humana. E então, quando Lázaro desencarna, ele é levado ao conforto, que é chamado ao seio de Abraão, que é um dos patriarcas, né, mais conhecidos aí do Antigo Testamento. E quando o rico desencarna, fala que ele sofre no tormento do Hades. Ele chega lá e vê o Lázaro muito bem recebido por espíritos iluminados, e ele estava numa condição muito boa. E o rico não. Ele chega no sofrimento terrível. E nesse momento, então, que ele reconhece que Lázaro estava bem e ele não, ele reconhece: eu não fiz nada certo lá embaixo. Então, eu vou ter que tentar, pelo menos, ajudar quem ficou. Só que o que que ele pede? Ele pede a Abraão que deixe o Lázaro ir lá avisar a família dele, avisar os filhos dele, avisar os irmãos dele, para não fazer o mesmo que ele fez. Ou seja, não dar atenção a quem precisava, não ajudar a quem estava no seu portão, doente e faminto. Aí o Pedro Richard fala com ele: olha, o que que o rico pediu ao espírito de Abraão? Ele foi, de novo, extremamente egoísta. Ele só pediu para falar essas verdades com quem era de interesse dele, a sua família. Então ele foi de novo ele foi egoísta na terra e no plano espiritual, mesmo vendo a condição de Lázaro, ele não tinha aprendido nada ainda. Então, por que que esse rico, o rico da parábola, só pensou nos amados dele pelo sangue? Aí vem também a nossa reflexão. Muitas vezes nós não fazemos isso, né? Nós agimos, pensamos e oramos pensando só na nossa família. Será que também nós não somos o rico da parábola do rico e Lázaro? Uma vez eu vi o Simão Pedro falando aqui no estudo aqui do NEP Caminho da Luz, que não existe ninguém mais egoísta que uma mãe. Porque aí ele deu o exemplo, num acidente na frente da escola, todas as mães correm, uma criança foi atropelada. Todas as mães correm para ver se é o filho delas. E que quando elas chegam em cima daquela criança, elas falam assim: graças a Deus, não é o meu filho. Aí ele fala: olha o pensamento, não é o meu filho, mas é o filho de outra mãe. Podia ter ficado calada, né? Ia ser melhor para ela. Mas realmente é uma reação normal de toda mãe. Qual mãe aqui não faria a mesma coisa? Porque nós ainda somos assim. Nós somos ainda, vivemos ainda nesse círculo de ignorância, né? De pensar só em nós. Então, também mais uma reflexão que nós devemos fazer. Aí, depois o Pedro Richard fecha o assunto, falando aí das provações entre a riqueza e a pobreza, que nós já comentamos aqui. Então, o mais importante é isso aí. Depois vale a pena ir lá e ler esse texto, viu, gente? Ele é muito bacana. E o Chico Xavier também, em autores diversos, ele fala quais são os verdadeiros ricos da Terra, que é importante também. Qual que são os verdadeiros ricos da Terra? Né? O que que esse rico pode fazer para ser, aos olhos de Deus, ter a sua consciência limpa e ter um futuro, como Lázaro teve quando ele chegou no plano espiritual? Aí os espíritos respondem o seguinte: o verdadeiro rico da terra é aquele que tem o poder do dinheiro, mas usa com sabedoria e misericórdia.
Ele tem o dinheiro, ele usa. Não está falando que ele não pode usar para sua própria dignidade. Ele pode ter o seu conforto com dignidade, mas ele também lembra daqueles que precisam ainda da ajuda dele. Ele pratica o bem, ele tem um amor puro e ele é simples. Esse é o verdadeiro rico. Aí ele continua que nas mãos desse rico, as moedas viram flores de luz para a alegria de todos os semelhantes. Então, na mão dessa pessoa, desse verdadeiro rico, ele faz com que o seu dinheiro também vire flor na mão de outras pessoas, ou seja, ele faz com que esses valores também cheguem a outros e que eles possam ainda ter uma vida digna, que é o que todo espírito merece quando vem para cá, uma vida digna, né? E ele fala que o verdadeiro rico, no seu cérebro, a educação universitária, ou seja, ele conseguiu fazer uma faculdade boa, ele tem um conhecimento formal muito bom, não serve para domínio de culto daqueles que são inferiores a ele. Ele não vai dominar ninguém porque ele teve a oportunidade de estudar mais e ele sabe como colocar as palavras e dominar alguém no sentido de subjugar essa pessoa, né? Mas ele vai usar isso para orientar outras pessoas. Oi, tia, tá boa, né? Aí ele continua falando que esses espíritos ainda são raros, né, nessa transformação do planeta, mas eles são necessários. Então, olha, esses espíritos que vêm nessa riqueza, eles são necessários exatamente para mudar essa questão material do planeta. Como a pergunta lá do Livro dos Espíritos, da 844. Enquanto um passar fome, ainda nós não estamos vivendo segundo a lei de Jesus, né? Então, é nessa condição que o planeta vai se transformando. Aí ele termina que verdadeira, a única riqueza verdadeira do homem é a que reside nos patrimônios espirituais, aliados à lei de amor e do bem sobre a terra. Então, olha, porque a riqueza material nós vamos deixar aqui. A riqueza, a riqueza espiritual é essa que nós vamos levar ao nosso espírito eterno para as inúmeras encarnações que nós teremos daqui para frente, não é? Então, olha, Jesus então vem nos conclamar, na verdade, não a dispensar o que temos, não a pensar, não, mas o que eu tenho é muito, então tá errado, não. Jesus não vem falar isso, mas ele vem nos pedir para soltar as nossas amarras, aquelas que não nos deixam evoluir. Então, olha, quando quando Jesus ouve aquele jovem pedindo para dividir a herança do irmão dele, ele conhecia o coração daquele jovem. Por isso ele conta a parábola, né, para ver se aquele jovem então entendia no seu coração que os bens que ele deveria herdar do irmão dele são os bens muito mais os morais do que os materiais, que são os bens que Jesus nos legou, né, e nos deixa aí para que nós possamos ser pessoas melhores. Então, gente, olha, essa parábola ela serve, na verdade, não é, essa parábola não foi falada para os ricos, mas para todos nós. Todos nós que vivemos ansiosos, que vivemos preocupados, que vivemos inquietos com o dia de amanhã. É isso que Jesus quis nos dizer. Por que que você está sofrendo pelo dia de amanhã? Aí Jesus vem nos ensinar também que nós devemos separar o essencial do que é acessório. Essa é a maior importância. Então, os cuidados que nós devemos ter com os valores espirituais e os cuidados que nós devemos ter com os valores materiais. Tem muitas coisas que são desnecessárias na nossa vida. É isso que ele vem nos alertar. Nós não precisamos de tanto para viver. Então, olhe o que é necessário para cada um de vocês e olhe o que é essencial. O que é essencial e o que é acessório, desculpa. Né? Como no nosso guarda-roupa. Se você abrir o guarda-roupa num dia que você estiver muito bem disposta, você vai tirar um monte de coisa lá que você não usa há anos. Não é mais essencial. Então, eu posso fazer uma caridade com essas roupas que estão lá no meu guarda-roupa, boas, e que com certeza servirá para algum outro. É isso que Jesus nos conclama, não é? Comer, beber. Irmã, Oi.
Eu estou no estudo aqui desde muito tempo. Ah, Eu então perdi tá. só alguns minutos só. Eu queria lembrar o seguinte: Pestalozzi, né, o pedagogo aí, mestre de Kardec, ele falou uma coisa muito bacana. Ele falava assim, que se não houver desenvolvimento da fraternidade, da solidariedade, do amor ao próximo, da empatia, de que nós devemos amparar aqueles que estão mais fracos, o mundo ia ficar cheio de gente desanimada, de drogas, de depressão, de loucura e suicídio. E aí ele pergunta assim, o que é que nós precisamos nessa era nossa agora? O que nós precisamos? E que a gente precisa de espiritualidade, que nós precisamos de parar de ficar pensando só com o que comer, o que vestir, como que vai ser o meu futuro quando eu formar, quando eu aposentar, e que se não começarmos a desenvolver, a educar as emoções, que aí a gente vai ver Daniel Goleman, né, trabalhando muito bem essa questão de educar as emoções, nós vamos ter um problema muito sério, como já temos tido por falta disso, de educar as emoções do que precisa, do que realmente faz falta, do que realmente é necessário, o que é prioridade na nossa vida. Então, o desenvolvimento da fraternidade, da solidariedade, da empatia, ele vai nos levar, então, a desenvolver a espiritualidade. E desenvolver a espiritualidade não é a gente só ir assistir palestra, assistir missa, fazer profissão, procurar mentor para conversar, né? Procurar qualquer forma para desenvolver. É transcender o pensamento, né? Transcender o nosso pensamento de vida, de tudo, para que esse celeiro que a gente quer guardar as coisas, as sementes sejam boas, né? As sementes sejam aquelas sementes que realmente vão germinar para a espiritualidade, né? Então, a gente tem que entender isso, que desde aquela época Jesus está falando isso, cuidado com o que você está guardando, né? Guarde as coisas que vão prevalecer, que você vai carregar. Eu achei muito importante a sua fala, a sua explanação, sabe? E me veio na lembrança isso. O que necessita hoje o espírito dessa era? O que ele necessita? É isso, para ter um celeiro de boas sementes espirituais, né? Muito bom, Tia, seu comentário. Você chegou na hora certa. E a gente fica pensando que a vida é muito mais do que isso, né? Muito mais do que só os bens materiais. Então, essa ansiedade, essa preocupação com o futuro, a gente devia preocupar com as nossas experiências, isso que você falou, as experiências que nós vamos levar, né? E, na verdade, por que que a gente fica preocupado, ansioso com o amanhã? Porque a nossa fé ainda é muito vacilante. Nós ainda vacilamos, né? Nós ainda, apesar de todo o amparo que Deus nos dá, nós ainda ficamos preocupados e inquietos com a mente doentia pensando nisso aí. O que que vai ser minha velhice, a minha aposentadoria, o que que eu vou fazer, o que que eu vou comer na semana que vem, e isso tendo as latas cheias. Então, por que que nós ficamos assim? Não é mesmo sabendo que Deus cuida de nós, que existe uma lei de causa e efeito, que existe os nossos benfeitores que ficam 24 horas ao nosso lado, existe o livre-arbítrio. Então, quando a gente começa a pensar nisso tudo que a doutrina nos ensina, nós começamos a perceber que nós estamos sofrendo por antecipação e não resolve o nosso problema. A gente só sofre, sofre, sofre. É por isso aí que os consultórios estão cheios aí dos psicanalistas, dos psiquiatras, e o João sabe bem disso. Porque muita gente está muito preocupada com o dia de amanhã, né? E o dia de amanhã que a gente fala é um futuro, né? Pode ser como a tia falou aí, né? Um futuro longo ainda. Então, assim, nós precisamos transformar essa ansiedade, essa preocupação e essa inquietação nisso que a tia falou: esperança, entendimento e paz de espírito. Porque aí sim, nós vamos viver hoje como os filhos de Deus, irmãos do Cristo, fazendo aquilo que ele nos ensinou. Nós precisamos viver hoje o nosso melhor dia e fazer o possível. O possível que eu falo é no limite das nossas forças, como os espíritos ensinam, né? O que que é isso? Domar as nossas más tendências e trabalhar sempre. Sempre no quê?
a amealhar esses bens espirituais, né? Esses bens que nós vamos levar conosco para a vida imortal. E vamos trazer de volta, né? Quando aqui nós estivermos novamente. E lembrar também, gente, de uma frase tão batida, né? Que é para-choque de caminhão: o futuro, o amanhã, a Deus pertence. Pertence. Nós não sabemos se nós estaremos aqui daqui 1 hora, 2 horas, daqui um dia, 1 ano, 5 anos, 20 anos. Então, por que que nós estamos inquietos com o que vai acontecer daqui 20 anos ainda? Sofrendo à toa. Então, vamos preocupar com o que nós vamos aprender hoje, para que a gente possa estar carregando essa bagagem aí cheia de coisas boas e possamos ser igual Lázaro, né? Chegar lá, sermos bem recebidos e ganhar parabéns da espiritualidade. Então, é para isso que nós estamos aqui, sempre procurando uma reflexão nos estudos do NEP, né? Ô, gente, e para finalizar esse estudo, eu gostaria muito de relembrar com vocês, que eu tenho certeza que todo mundo conhece, uma música do Frejá. Nessa música, o Frejá poeticamente fala dos bens espirituais e dos bens e de um bem material no final, que talvez seja aquilo que os espíritos falaram. Possa ser um dos maiores entraves da nossa evolução espiritual. Essa música chama Um Amor para Recomeçar. Eu tenho certeza que todos conhecem. Aí o Frejá, o poeta, fala assim: olha, eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você ficar triste, que seja por um dia, e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, para que em um você possa confiar, e que tenha até inimigos, para você não deixar de duvidar. E eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Então, olha, ele fala das coisas mais importantes da nossa vida, né? Viver com prazer, não ficar triste, remoendo um problema a vida inteira. Chore. Acabou o choro, é a vida que segue, né? Que nós tenhamos um amor, seja ele qual for, que nós tenhamos muitos amigos, porque isso é que faz alegre a nossa alma, e também inimigos, porque o inimigo nos mostra aonde nós devemos mudar. E no final, ele deseja o dinheiro. Mas o que eu mais gosto é das duas últimas versos, que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Não tem problema ter dinheiro, mas o dinheiro precisa saber quem manda em quem. Essa é a resposta de Jesus. Ele não pode dominar a nossa vida, é nós que temos que dominá-lo e fazer dele o melhor proveito possível para nós e para todos que nós possamos ajudar. Então, a pergunta final é essa: e nós? Como estamos agindo diante dos bens que nos foi confiado? Seja materiais ou espirituais? Essa é a pergunta de hoje, né? O que eu aprendi com Jesus hoje? Então, tia, pode ficar à vontade aí. Não, quem estava coordenando o trabalho? Pode continuar aí. A A Silvia abriu Silvia, aí. a Pode... Silvia, a Silvia e o João, mas o João tá no trânsito e a Silvinha tá aí, É, que nos ajudou pode bastante. encerrar, Silvia. Muito bom estudo. Foi maravilhoso. Muito bom mesmo. Muitas reflexões. Eu acho que a Elcimar, ela foi cirúrgica em vários pontos, né? E essa parábola toda, ela é uma parábola, né? Ela nos faz pensar na nossa verdadeira situação, né? Independente se nós somos, se nós somos ricos, se somos pobres, como que a gente lida com isso, né? Então,
como são meus frutos, como está meu celeiro, como está minha alma, como está meu coração. E é essa certeza que Deus, ele sempre está presente, né? Ele está com a gente independente da nossa situação. Então, é como ser rico, como ser pobre e como fazer disso a nossa melhor situação, né? Que rico não é aquele quem acumula, rico é aquele quem é rico para com Deus. Então, que a gente possa desapegar mais, confiar, ter essa caridade ativa, ter essa consciência espiritual que o que a gente acumula fora fica, mas o que a gente constrói dentro, esse nos acompanha, esse permanece com a gente. Então, gratidão, Ilcimar, por estar aqui com a gente na Eu que noite de agradeço, gente. hoje, É, retornando à nossa casa, né? Que independente se o convite ao trabalho nos chama em outro lugar, a gente tem esse vínculo, essa amizade, né, que nos une e que a gente fica feliz em ser conduzidos por um estudo por você. Gratidão. ai, gente, eu que agradeço a oportunidade de estudar e sempre É, lembrando que quando a gente faz um estudo, ele serve muito primeiro, né, para a gente e de estar com vocês também. Agradeço a todos que estiveram aqui hoje, é, que nós possamos estar reunidos aí mais uma vez em outras oportunidades, viu? Muito obrigada mesmo, de coração, a tio, todos. tia, você quer fazer a nossa prece de encerramento? Faço. E eu fico muito emocionada, Silvia, de ver você conduzir dessa forma, né? De ver que você está no meio nosso, que você é nossa também, independente de você ter chegado da forma que chegou, né? Muitos aqui não conhecem, não te conhecem pessoalmente, e assim, eu fico muito feliz mesmo de ver você se colocar nessa posição. Eu fico muito feliz que nós somos um grupo, uma casa, né? E vai chegando todo mundo e morando na casa, se sentindo dela e abraçado por ela, e isso é muito bacana. Isso é muito É bacana. Cristo, né? É, A gente está aqui é isso, pelo Cristo, né? Esse é o pelo seu, Cristo. pelo É Cristo. isso, E esse é o amor isso que aí. nos une, né? Vocês É me muito esperam bom. que eu vou voltar, tá? Vocês me esperam que eu vou voltar na terça. Pois é, se Deus quiser, vai voltar. Deus quiser. Gente, semana que vem o Jonas vai estar aqui conosco, tá? Nosso Jonas aí do NepSearch, o gêniozinho, ele vai vir fazer para a gente a reflexão todos os meses, todas as semanas aí, durante toda a semana do mês até maio, quando a gente estiver ausente, né? Nós vamos continuar com o nosso estudo normal, tá? Encaminhando os links e tudo direitinho. E vamos aí participar e pensar no estudo de setembro, no encontro de setembro. Não vou deixar de falar nunca nisso. O nosso encontro de setembro, que já já vai sair as inscrições para a gente já ir preparando, se organizando, e vai ser muito bacana mesmo. Vamos nos organizar para irmos todo mundo, né? Ou a maioria das pessoas aí. Podemos fazer a prece? Oi. Podemos fazer a prece, gente? Podemos. Então vamos lá. É, dizer assim, né, Mestre Jesus, a nossa alegria é tamanha, Senhor, por sempre contar contigo, a certeza de nos amparar, de nos conduzir com essa luz tão luminosa que vai clareando o nosso caminho e que assim, Jesus, vai nos tocando devagarinho o coração e a mente, para que as nossas decisões, as nossas escolhas sejam cada vez. Pedimos
a continuação, a permissão para a continuação da prece e pedindo a Jesus, aos nossos mentores, a espiritualidade amiga, a permissão para encerrar esse bendito estudo e que a gente possa se encontrar na próxima terça em muito amor, alegria, boa disposição e saúde. Permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que Obrigada, assim Jesus. seja. Graças a Deus. Sim, seja. Boa noite, meus queridos. Gratidão, Obrigada. gente. Beijo no Ei, coração. Silmar! Obrigada, Silmar. É lindeza.